Bem-vindos ao Histórias do Extremo Oriente, seu portal para as maravilhas e mistérios do passado. Hoje, convidamos você a se juntar a nós em uma jornada épica pela Grande Muralha da China, onde história e lenda se entrelaçam em uma fascinante narrativa repleta de fatos surpreendentes e contos místicos. Prepare-se para explorar 10 fatos incríveis sobre esta estrutura icônica, que mais do que uma proeza arquitetônica, é um testemunho da determinação e engenhosidade humana. Desde as lendas imersas em suas pedras ancestrais até os ecos de batalhas épicas, cada tijolo da Grande Muralha tem uma história fascinante para contar. E não se esqueça, fique conosco até o final, pois o 10º fato é tão surpreendente que pode fazer você questionar a própria existência desta maravilha. Se você ama história e mistérios, não esqueça de curtir este vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seus comentários. Adoraríamos ouvir suas próprias histórias e pensamentos sobre a Grande Muralha. Agora, ajuste sua bússola para o passado e vamos embarcar nesta aventura histórica para desvendar os segredos da maior fortificação já construída pelo homem, uma verdadeira maravilha do mundo antigo. Vamos começar. 1. Comprimento total. Incerto, o enigma da Grande Muralha da China. Quando olhamos para a Grande Muralha da China, nos deparamos com um enigma fascinante: seu comprimento. A extensão dessa colossal obra de engenharia é algo que tem intrigado historiadores e viajantes ao longo dos séculos. Vamos explorar os mistérios que cercam o comprimento da Grande Muralha e desvendar as complexidades envolvidas em sua medição e documentação. Estudos recentes estimam que a Grande Muralha se estende por aproximadamente 21.196 quilômetros. Para visualizar, é como se estivéssemos viajando do extremo sul do Brasil até o Alasca, uma distância monumental. A Grande Muralha serpenteia por uma variedade impressionante de paisagens. Inicia-se nas margens do rio Yalu, na Coreia do Norte, passando por praias e estuários, onde a muralha se encontra com o mar. Aqui, o clima é úmido, caracterizado por vegetação densa e florestas. À medida que avança para o interior, a muralha atravessa as montanhas da China do Norte, uma região de florestas temperadas. Aqui, as estações são bem definidas, com verões úmidos e invernos frios, abrigando uma rica biodiversidade. Continuando a jornada, a muralha passa por vastos platôs e estepes, onde o clima torna-se mais árido. Essas áreas, com suas planícies e pastagens, são um contraste marcante com as densas florestas anteriores. O desafio mais árduo para os construtores da muralha foi, sem dúvida, o deserto de Gobi. A palavra Gobi significa deserto, em mongol. Está entre os 5 maiores desertos do mundo, sendo o deserto de Gobi o 5º. Este bioma árido e implacável marca a parte mais ocidental da Grande Muralha. Aqui, as condições extremas moldaram uma estrutura adaptada para resistir a ventos fortes e à erosão do deserto. Ao atravessar esses diversos biomas, a Grande Muralha não é apenas uma testemunha da história. Ela é um testemunho da diversidade geográfica e ecológica da China. Cada trecho da muralha conta uma história diferente, moldada pelo bioma em que se encontra. Ao longo do caminho, ela desafia todos os tipos de terrenos e condições climáticas, um testemunho da resiliência e engenhosidade de seus construtores. Este marco histórico não é apenas uma estrutura linear. Com suas inúmeras ramificações, torres de vigia e fortificações secundárias, a Grande Muralha é um labirinto de engenharia e estratégia. Portanto, ao falarmos do comprimento total incerto da Grande Muralha, estamos abordando muito mais do que meras medições. Estamos explorando uma maravilha da engenharia antiga, um símbolo de tenacidade que atravessa não apenas territórios, mas também eras.
2. Construída ao longo de várias dinastias. A Grande Muralha da China é uma tapeçaria de história e engenharia, construída ao longo de mais de 2 milênios. Cada dinastia chinesa deixou sua marca nesta estrutura colossal, transformando-a em um símbolo de poder e persistência. Dinastia Qin, 221-206 a.C. A construção da muralha iniciou-se sob o mandato do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Este período focou em conectar e fortalecer muros existentes para formar uma defesa unificada contra invasões do norte. A técnica construtiva era rudimentar, envolvendo principalmente terra compactada e pedra, e a mão de obra era composta por soldados, camponeses e condenados. Dinastia Han, 206 a.C., 220 a.C. Sob o reinado dos Han, a muralha se expandiu além de suas fronteiras originais. Este período viu a extensão da muralha até o deserto de Gobi, uma façanha monumental considerando as limitadas tecnologias da época. Além de melhorar a defesa, a expansão visava proteger e promover o florescente comércio ao longo da Rota da Seda. Dinastia Ming, 1368-1644. A Era Ming foi responsável pela construção da maior parte da estrutura que hoje reconhecemos como a Grande Muralha. Após várias invasões estrangeiras, os Ming reconstruíram e fortaleceram a muralha, usando tijolos e pedras. Este período também viu a inclusão de torres de vigia mais sofisticadas e quartéis, fortificando a muralha, não apenas como uma barreira defensiva, mas também como um complexo militar. Cálculo do tempo de construção. Se considerarmos o início da construção durante a dinastia Qin e a conclusão das principais obras na dinastia Ming, a construção da Grande Muralha se estendeu por aproximadamente 2000 anos. É importante ressaltar que este foi um esforço contínuo, com períodos de intensa construção e outros de relativa inatividade. Ao longo desses milênios, a Grande Muralha evoluiu de um conjunto de muros defensivos, desconexos, para uma fortificação imponente e coesa, refletindo as mudanças dinásticas e as variações no poder e tecnologia ao longo da história chinesa. 3. A alquimia dos materiais na construção da Grande Muralha. Agora, imagine-se nas antigas dinastias chinesas, onde cada escolha de material não era apenas funcional, mas uma verdadeira arte. A Grande Muralha é um mosaico de recursos, cada um contando uma história de engenhosidade e adaptação. Terra compactada. Durante os primeiros anos da dinastia Qin, a terra não era apenas solo, ela representava o alicerce da defesa. Comprimida com força e precisão, transformava-se em blocos sólidos que constituíam a espinha dorsal da muralha. Era a preferência dos antigos, uma escolha disponível e resiliente, moldada pelas mãos de milhares de trabalhadores. Pedras gigantes. Avance no tempo até as regiões montanhosas, onde as pedras não eram meramente pedras, mas guardiãs de fortaleza. Extraídas das entranhas da terra, essas gigantes eram talhadas com habilidade, encaixadas com a precisão de um quebra-cabeça, formando muros impenetráveis que desafiavam invasores e o próprio tempo. Tijolos. O legado da Ming. Sob a dinastia Ming, os tijolos vermelhos surgem como símbolos de uma era. Queimados em fornos avançados, esses blocos uniformes eram a inovação do momento, facilitando a construção e trazendo uma uniformidade estética à muralha. Cada tijolo era uma peça em um jogo monumental de construção. Madeira, o toque final. Em meio a pedras e tijolos, a madeira era o toque final, usada em torres e suportes. Cada tronco era escolhido e transportado, muitas vezes por longas distâncias, para adicionar estrutura e funcionalidade às partes mais estratégicas da muralha. O desafio do transporte. E como esquecer o hercúleo esforço para mover tais materiais.
Sem máquinas modernas, era a força humana, auxiliada por animais como bois e cavalos, que realizavam esta tarefa. Cada pedra, tijolo ou tronco percorria um longo caminho até se tornar parte deste ícone. Além disso, muitos desses materiais eram transportados por meios fluviais em canoas, deslizando silenciosamente pelos rios sinuosos e navegando por trechos desafiadores antes de finalmente serem incorporados à Grande Muralha. Era uma coreografia de esforço humano e engenhosidade logística que garantia que cada componente da muralha encontrasse seu lugar no vasto quebra-cabeça que é este monumento histórico. Assim, a Grande Muralha, mais do que uma estrutura, é um monumento à diversidade de materiais e à tenacidade humana. Cada seção, cada pedra, cada tijolo conta a história de um império, de um povo, de uma era. 4. Os diversos propósitos da Grande Muralha. Quando pensamos na Grande Muralha, a imagem de uma fortaleza impenetrável vem à mente, mas ela foi muito mais do que um escudo contra invasores. Vamos embarcar numa viagem através do tempo e descobrir as diferentes funções que esta maravilha do mundo desempenhou. Controle de impostos. A muralha era uma linha de controle econômico. Em seus inúmeros portões, taxas e impostos eram cobrados sobre mercadorias que transitavam o vasto Império Chinês. Cada caravana que passava, cada comerciante que negociava, contribuía para a economia do Império. Regulamentação do comércio. Além de coletar impostos, a Grande Muralha também atuava como ponto de controle para o fluxo de mercadorias. Ela era um baluarte que regulamentava o comércio entre as diversas regiões da China e o resto do mundo, especialmente ao longo da lendária Rota da Seda, barreira cultural. Mas talvez seu papel mais sutil e profundo fosse o de barreira cultural. A muralha demarcava a fronteira entre o mundo chinês e as terras nômades do norte. Ela representava uma linha divisória, não apenas geográfica, mas também cultural, separando e preservando as tradições e a identidade chinesa. A Grande Muralha, portanto, não era apenas uma estrutura de pedra e tijolo. Ela era uma veia pulsante do Império Chinês, influenciando economia, comércio, política e cultura. Cada pedra, cada torre, cada portão tem uma história que conta não apenas sobre batalhas e defesa, mas também sobre a vida, a economia e a identidade de uma civilização. Assim, ao contemplarmos a vastidão da Grande Muralha, lembramos que ela é um reflexo da complexidade e profundidade da história chinesa. 5. As lendas e mistérios escondidos na Grande Muralha. Ao percorrer os sinuosos caminhos da Grande Muralha da China, descobrimos que esta monumental estrutura não é apenas feita de tijolos e pedras, mas também é entrelaçada com histórias misteriosas e lendas antigas. Neste capítulo, convidamos você a explorar os segredos ocultos nas pedras silenciosas da muralha e as lendas que ecoam através dos séculos, revelando um mundo paralelo de maravilhas e mistérios. A passagem secreta para outro mundo. Nas sinuosas curvas da Grande Muralha, perto das montanhas de Yan, esconde-se uma lenda fascinante. Fala-se de uma passagem secreta, camuflada entre as antigas pedras, que conduz a um mundo paralelo. Este mundo, repleto de ecos de uma China ancestral, é habitado por criaturas míticas e espíritos das eras passadas, um reflexo vívido de um passado há muito esquecido. O Guardião Imortal. Entre as torres mais antigas, onde o vento sussurra segredos do passado, caminha o Guardião Imortal. Uma figura misteriosa, trajando armaduras que remontam aos tempos da dinastia Han. Este guardião é um enigma vivo. Ele transita silenciosamente, protegendo os mistérios milenares da muralha, surgindo por vezes como um sábio conselheiro ou um guerreiro fantasma.
um elo entre o presente e as profundezas do tempo. Dragões ocultos. Nas profundezas secretas da Grande Muralha moram os dragões ocultos. Esses seres magníficos, com escamas cintilantes sob a luz lunar, são os verdadeiros sentinelas da muralha. Guardiões da sabedoria antiga, eles aparecem apenas para os buscadores da verdade, oferecendo vislumbres da sabedoria profunda que reside na história chinesa. O Tigre da Grande Muralha. A lenda do Tigre da Grande Muralha fala de um temível predador que assombrava os trabalhadores durante a construção. Um corajoso general, armado com nada além de sua destreza e coragem, enfrentou a fera. A batalha entre homem e besta tornou-se um símbolo de força e determinação, uma metáfora para os desafios enfrentados e superados pelos construtores da muralha. Essas lendas, entranhadas nas pedras milenares da Grande Muralha, contam mais do que histórias. Elas são um portal para a alma da China antiga, um lugar onde a história se funde com o mito, e o mito respira vida nas pedras silenciosas da muralha. 6. A Grande Muralha como defesa contra invasores. Quando olhamos para a Grande Muralha da China, é inevitável imaginar uma fortaleza impenetrável, erguida para proteger um império. No entanto, ela representou muito mais do que uma simples barreira física. Defesa contra invasores nômades. Desde sua concepção, a Grande Muralha teve um propósito claro: proteger o Império Chinês dos nômades Xiongnu do norte. Esta ameaça constante exigia que a muralha fosse mais do que uma estrutura imponente. Ela precisava ser uma fortaleza viva, com guarnições, torres de vigia e sinais de fumaça para comunicação rápida. A Era dos Reinos Combatentes. Durante a turbulenta Era dos Reinos Combatentes, a muralha testemunhou inúmeras batalhas. Cada estado lutava pela supremacia, e a muralha era frequentemente o local onde os exércitos se encontravam. Táticas como emboscadas e guerra de cerco eram comuns, com a muralha servindo tanto como proteção quanto como ponto estratégico para lançar ataques. As invasões mongóis. Talvez o mais famoso dos confrontos na Grande Muralha tenha sido contra os mongóis liderados por Genghis Khan e, mais tarde, Kublai Khan. Estes conflitos testaram a força da muralha e a resiliência dos defensores chineses. Embora eventualmente os mongóis tenham conseguido atravessar, essas batalhas entraram para a história como exemplos do papel crítico da muralha na defesa do império. Táticas e estratégias militares. A muralha era mais do que um obstáculo físico, era uma peça de estratégia militar. Seu design permitia a vigilância constante do território, enquanto suas torres funcionavam como bases para arqueiros e pontos de armazenamento de armas. A muralha também servia para controlar o movimento de pessoas e mercadorias, vital para manter a estabilidade e segurança do império. Ao longo dos séculos, a Grande Muralha da China não apenas testemunhou, mas moldou o curso da história chinesa. Cada pedra, cada torre, cada passagem conta a história de um império em constante vigilância. Um monumento às lutas, vitórias e derrotas que definiram a nação. Esta emblemática estrutura não é apenas uma relíquia do passado, mas um testemunho vivo das mudanças e inovações ao longo dos milênios. Início modesto. A jornada da Grande Muralha começa nas dinastias mais antigas, onde a construção era simples, focada em terra compactada e pedras. Estes muros primitivos eram a base do que se tornaria uma das maiores façanhas arquitetônicas do mundo. Influência da dinastia Qin. Com o imperador Qin Shi Huang, a muralha passou por uma transformação significativa. A unificação da China sob Qin trouxe uma nova era de construção, onde a terra compactada foi amplamente utilizada. Essa técnica, embora básica, era eficaz e formava a espinha dorsal de grandes extensões da muralha. Avanços da dinastia Han.
A dinastia Han levou a arquitetura da muralha a novos patamares. Aqui vemos a expansão para o oeste e a incorporação de torres de vigia para comunicação e defesa. A muralha tornou-se mais do que uma barreira, era um complexo sistema de defesa. A Era Ming, um ponto de virada. O período da dinastia Ming foi um ponto de virada na história da muralha. Confrontados com ameaças externas crescentes, os Ming revitalizaram e fortaleceram a muralha com tijolos e pedras, substituindo as estruturas mais antigas e frágeis. As técnicas de construção avançaram e a muralha se tornou mais alta, mais forte e mais imponente. As torres de vigia tornaram-se mais elaboradas e os sistemas de defesa, como fossos e muralhas secundárias, foram introduzidos. Evolução contínua. Ao longo dos séculos, a Grande Muralha continuou a evoluir, adaptando-se às necessidades e tecnologias de cada época. De um muro rudimentar de terra a uma fortaleza de tijolos e pedras, ela reflete a história da arquitetura e engenharia chinesa. Assim, a Grande Muralha da China permanece como um símbolo da capacidade humana de construir, adaptar e evoluir. Cada seção, cada torre conta a história de uma era, de um povo e de uma civilização que nunca deixou de olhar para o futuro. 8. A Grande Muralha como portal na Rota da Seda. Enquanto a Grande Muralha da China é frequentemente vista como uma imponente fortaleza defensiva, ela desempenhou um papel crucial como um portal vital na lendária Rota da Seda. Esta majestosa estrutura não apenas protegeu o Império Chinês, mas também facilitou o comércio e o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Uma barreira e um portal. A Grande Muralha, frequentemente vista como uma fortaleza defensiva, também funcionava como um ponto de controle vital para a Rota da Seda. Esta rede de rotas comerciais conectava o Oriente e o Ocidente, e a muralha servia tanto como barreira contra invasões, quanto como portal seguro para caravanas e comerciantes. Proteção contra invasores. Localizada estrategicamente nas fronteiras do norte da China, a muralha era a primeira linha de defesa contra invasores que poderiam ameaçar as rotas comerciais. Com suas torres de vigia e guarnições, a muralha permitia uma vigilância constante, garantindo a segurança dos comerciantes que viajavam com mercadorias valiosas, facilitando o comércio. Além de oferecer proteção, a Grande Muralha também desempenhou um papel na regulamentação e facilitação do comércio. Em vários pontos da muralha, havia postos de controle onde as mercadorias eram inspecionadas e taxas eram coletadas. Isso ajudava a manter a ordem e garantia um comércio justo e regulamentado. Encontro de culturas. A Grande Muralha não era apenas um ponto de passagem para mercadorias, mas também um local de encontro de culturas. Comerciantes, viajantes e aventureiros de diferentes partes do mundo se encontravam aqui, tornando a muralha um caldeirão cultural, onde ideias e conhecimentos eram trocados junto com mercadorias. Impacto na economia e cultura. O papel da Grande Muralha na Rota da Seda teve um impacto profundo na economia e na cultura da China antiga. Ela facilitou o florescimento de cidades ao longo das rotas comerciais e ajudou a difundir a cultura e a tecnologia chinesas pelo mundo. Assim, a Grande Muralha da China, com seus imponentes muros e torres, não era apenas uma fortificação. Ela funcionava também como uma grande rodovia que conectava culturas, comércio e pessoas. Além de ser um elemento vital no pulsar da Rota da Seda, protegendo e nutrindo o comércio, que foi a espinha dorsal das antigas economias globais, a muralha facilitava a circulação de ideias, mercadorias e inovações, tornando-se um elo essencial na comunicação e interação entre diferentes regiões da Ásia.
9. A astronomia e o planejamento da Grande Muralha. Os antigos chineses utilizaram conhecimentos astronômicos na construção da Grande Muralha. Esta magnífica estrutura é um testemunho não apenas da engenharia e da arquitetura, mas também da profunda compreensão celeste dos antigos chineses. Astronomia e arquitetura. A astronomia desempenhou um papel crucial na China antiga, influenciando não apenas o tempo e o calendário, mas também a arquitetura e o planejamento urbano. Os construtores da Grande Muralha, munidos desse conhecimento, observavam os céus para orientar a trajetória e o posicionamento de seções importantes da muralha. Alinhamentos celestiais. Em determinados pontos, a Grande Muralha parece alinhada com fenômenos celestes específicos. Por exemplo, algumas seções parecem alinhar-se com solstícios e equinócios, momentos do ano que eram de grande importância para os chineses antigos. Esses alinhamentos não eram apenas simbólicos, eles refletiam a crença na harmonia entre o céu e a terra. Orientação estratégica. A orientação de certas partes da muralha pode ter sido influenciada pela posição do Sol, da Lua e das estrelas. Essa abordagem estratégica não apenas garantia eficácia na defesa, mas também refletia o desejo dos antigos mestres chineses de estar em sintonia com os ritmos do universo. As torres de vigia e a astronomia, até mesmo as torres de vigia da muralha, podem ter tido um propósito astronômico. Além de servirem como pontos de observação militar, algumas teorias sugerem que elas eram utilizadas para observações astronômicas, permitindo aos antigos chineses mapear o céu e marcar eventos significativos. Legado celestial. Portanto, a Grande Muralha da China é mais do que uma façanha de força e resistência. Ela é um reflexo da sabedoria ancestral, um monumento que conecta a terra aos céus, a engenharia humana, a majestade do cosmos. Neste episódio, ao admirarmos a vastidão da Grande Muralha, somos lembrados de que cada pedra e cada torre foram posicionadas não apenas por mãos humanas, mas também guiadas pela luz das estrelas. O 10. Gigantes da Antiguidade. Quem enfrentou desafios maiores, a Grande Muralha ou as pirâmides? A Grande Muralha da China e as pirâmides do Egito. Vamos mergulhar na complexidade, no tempo de construção e na mão de obra desses monumentos históricos e explorar qual deles apresentou os maiores desafios. Complexidade arquitetônica. A Grande Muralha, com seus 21.196 quilômetros, serpenteia por terrenos desafiadores, desde montanhas íngremes a desertos implacáveis. Sua construção envolveu várias técnicas ao longo dos séculos, adaptando-se a diferentes geografias. As pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, são maravilhas de precisão e engenharia. Construídas como túmulos para os faraós, essas estruturas requeriam um alinhamento astronômico preciso e blocos de pedra maciçamente pesados. Tempo de construção. A construção da Grande Muralha estendeu-se por aproximadamente 2.000 anos, envolvendo várias dinastias chinesas, com a maior parte da construção ocorrendo durante a dinastia Ming. As pirâmides de Gizé foram construídas em um período muito mais curto, aproximadamente 20 anos, para a Grande Pirâmide, no século 26 a.C., sob o reinado do faraó Khufu. Dificuldades. A Grande Muralha enfrentou desafios únicos devido à sua extensão e variedade de terrenos, exigindo uma logística e coordenação massivas ao longo de várias gerações. As pirâmides, embora construídas em um período mais curto, apresentaram desafios de engenharia notáveis, especialmente na movimentação e colocação de blocos de pedra enormes com a precisão necessária. Mão de obra.
Estima-se que em torno de 3 milhões de trabalhadores participaram da construção da Grande Muralha ao longo desses 2.000 anos, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros, muitos dos quais perderam suas vidas durante a construção. A construção das pirâmides também exigiu uma grande quantidade de mão de obra, com estimativas variando de 30 a 100 mil trabalhadores envolvidos no processo de construção, incluindo operários especializados, engenheiros, trabalhadores sazonais e 95% deste número composto por escravos. Ambas as construções são testemunhos incríveis da capacidade humana de construir monumentos de escala e complexidade assombrosas. Enquanto a Grande Muralha é um exemplo de persistência e adaptação ao longo dos séculos, as pirâmides são um símbolo de engenharia e precisão antiga. Cada uma, à sua maneira, apresentou desafios que refletem a determinação e a inovação de suas respectivas civilizações. E assim encerramos nossa jornada pela Grande Muralha da China aqui no Histórias do Extremo Oriente. Esperamos que tenham desfrutado dessa viagem ao passado, explorando a engenhosidade e a perseverança humana por trás desta maravilha arquitetônica. A Grande Muralha, mais do que uma barreira física, é um símbolo da capacidade humana de superar desafios, unindo gerações em um objetivo comum. Ela reflete a determinação, a criatividade e o espírito indomável que nos define. Agradecemos sua companhia nesta exploração histórica. Se gostou do que viu e ouviu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir quais partes da história mais lhe fascinaram e que outras aventuras gostaria de embarcar conosco. Fique conosco para mais viagens incríveis pelo passado, enquanto desvendamos os segredos e as histórias que moldaram nosso mundo. Até a próxima, em mais um episódio de Histórias do Extremo Oriente.